Todos conseguem ver minha tela? Sim. Então, vou conduzir com a apresentação. Boa tarde a todos. Eu coloquei a tela cheia, então, se alguém precisar, né, intervir, eu vou pedir para que me deixe claro, porque eu não estou conseguindo ver. Bom, me chamo Fernanda Issa, sou analista técnica do consórcio Lago São João, entidade delegatária do Comitê de Bacia Macaé-Ostras. E eu vim aqui hoje, né, com a missão de apresentar para os senhores o estudo de impacto da cobrança no setor usuário. O estudo, ele veio dentro de um programa, né, da contratação de um programa que foi feito em 2023. É o programa que a gente apelidou de Programa Rua, é o Programa de Regularização do Uso da Água. E esse programa ele tinha como objetivo aumentar a confiabilidade e a consistência do banco de dados da demanda hídrica aqui da nossa região geográfica, inserindo informações cadastrais corretas, né, por meio de uma consolidação dos usuários cadastrados. Dentre uma das metas desse nosso programa, a gente tinha, então, a contratação desse estudo, elaboração desse estudo. Eu deixo aqui, né, em tela para todos que quiserem acessar diretamente o estudo. Mais para frente também vou colocar o link para todos os produtos do nosso programa de regularização do uso da água. Esse contrato, ele se estendeu, ele era de 1 ano, se estendeu por 2 anos, por conta de uma necessidade de adaptação de uma das metas, que era cadastrar os usuários, que a gente contava com um apoio, uma parceria do INEA, que acabamos não conseguindo seguir. Então, a própria empresa, por meio de uma mobilização social, elaborou esses cadastros de 56 usuários. Na verdade, a gente bateu essa meta e conseguimos cadastrar 74 usuários de recursos hídricos na nossa região geográfica. Esse estudo, né, ele foi aprovado em plenária em 2024, então ele foi um produto que ele estava em elaboração junto do comitê do GT Cobrança, passou pela CTACom nossa também, que é a Câmara Técnica de Educação Ambiental e Comunicação, e então a gente tem esse estudo que é o foco da nossa apresentação hoje. De forma sucinta, o estudo abarcou, né, uma revisão bibliográfica, né, uma revisão, na verdade, do panorama da cobrança internacional e nacional, a caracterização dessas nossas demandas aqui na nossa região hidrográfica 8, de captação e lançamento, uma caracterização da atividade econômica pelos setores que foram estudados nesse estudo, e aí o estudo em si, né, o estudo de impacto do valor cobrado pelos recursos hídricos, uma análise dos custos fixos e as considerações finais e recomendações, e por esses tópicos que eu vou passar agora. Acho importante trazer para os senhores, né, que é de uma forma muito resumida, é um estudo que chega a 300 páginas, então vou tentar ser sucinta, mas também eu reforço que todas as informações estão detalhadas, lá estão disponíveis em projetos no site do comitê, e aí você consegue entender melhor e trazer melhor essas informações do que eu vou trazer aqui para os senhores, principalmente nesse tópico, né? No próximo tópico do panorama da cobrança internacional e nacional. Então, o que a gente estudou foram experiências na França, na Alemanha, Inglaterra e no País de Gales, Dinamarca e Portugal. Observa-se que a captação, no geral, considera-se volume captado. Os valores cobrados, eles variam conforme as finalidades de uso, e também observa-se que a variação dos valores, ela também tem um impacto do local onde está acontecendo essas captações, então tem locais mais sensíveis, ou até mesmo com restrições de uso que são mais caros, né? O valor cobrado ele é mais caro a partir desses zoneamentos que são feitos, né? Em Portugal, na França.
E também no País de Gales, por exemplo, a gente tem uma captação que ela é mais cara no verão. O inverno é 10 vezes menor. Então, esse tipo de elementos, eles impactam ali no valor também cobrado. Enquanto lançamento, eles consideram, né, o volume e os poluentes, e a gente observa que são, em diversos países, outros poluentes, eles são considerados, né? Então, a gente tem, sejam de nutrientes, até mesmo metais pesados, como é o caso da Alemanha, mercúrio, cádmio, cromo, e também o caso da França, que como também traz além de alguns poluentes, eles também trazem casos de pagamento de fonte difusa, principalmente para aquelas pessoas que adquirem, né, empresas que adquirem produtos fitofarmacêuticos. E isso tem diferentes, conforme os produtos, eles têm diferentes faixas para esse pagamento. E também, no caso de Portugal, o aumento do valor em áreas vulneráveis, né? Gales, a gente traz até os hidrocarbonetos, pesticidas, fungicidas e herbicidas também têm um valor diferenciado. O caso da cobrança nacional, a gente faz um estudo, né, uma análise, né, do estado do Ceará, da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, dos rios PCJ, do Rio Doce, do estado do Rio de Janeiro como um todo e a bacia nossa objeto de estudo, Macaé-Ostras. Então, a gente observa de uma forma geral, no panorama nacional, que a captação, ela relaciona a captação e o consumo. O valor cobrado, na sua maioria, é igual para todas as finalidades, com exceção do Ceará, que tem distinção principalmente por produtos industriais, abastecimento público, piscicultura, irrigação, geração de energia, e no estado do Rio de Janeiro, para aproveitamento hidrelétrico, de uma forma geral, além de captação, consumo e lançamento. Então, a gente percebe também que o coeficiente de boas práticas ele é ainda incipiente. A gente tem um destaque no Paraíba do Sul, para boas práticas em propriedades rurais e também no PCJ. E o lançamento, a gente observa que, na sua maioria, é considerado a carga e é uma avaliação somente do DBO, né, da demanda bioquímica de oxigênio. A gente também pediu que fosse analisado o caso das transposições, porque aqui na Bacia do Macaé, a gente tem a transposição do rio Macabu para o rio São Pedro, que é algo que ainda não foi, já foi anteriormente objeto de cobrança, e que a gente está analisando como que seria nesse sentido, como que a gente poderia contemplar isso na nossa dinâmica. Então, foi feita uma análise da transposição, e a gente tem aqui, então, uma análise da transposição do Paraíba do Sul, onde 20% do montante arrecadado, pagam 20% do montante arrecadado pela Bacia do Guandu, e o PCJ e o Doce, que tem um valor fixo, metro cúbico transposto. Se esses valores, por acaso, tiverem pouco divergentes, é que o estudo foi feito em 2023. Mas o PCJ, então, paga R$ 18,00 por metro cúbico, desculpa, falei errado, 18 centavos, e o doce, 8 centavos por metro cúbico. E seguindo aqui, então, para o estudo, né, a gente traz a caracterização da demanda. Como eu falei, os setores estudados foram os setores mais significativos pelo nosso plano de recursos hídricos. Então, na época, o plano 2014 trouxe o foco no abastecimento, aquicultura, indústria, irrigação e termoelétrica. E a gente, para calcular essas demandas, a gente utilizou de métodos indiretos e diretos. Para os métodos indiretos, a gente fez uma estimativa, então, a partir de alguns coeficientes técnicos, como os indicadores do SNIS, na época do estudo, né, que hoje é o atual CINISA, o Atlas de Água e Esgoto da ANA, de 2021, e o Manual dos Usos Construtivos da Água no Brasil, da ANA, de 2022. A gente observou algumas limitações, né,
E isso tudo foi descrito no nosso apêndice A, que está no próprio estudo. E aí a gente traz, então, algumas limitações, como não foi identificado, então, uma variável inventariada que represente todos, né, o setor industrial e termoelétrico, para avaliação do abastecimento humano. A gente levou o SNIS, que são autodeclaratórios, né? A gente utilizou o SNIS, que a gente sabe que são as próprias empresas que sobem esses dados. E a gente observou uma defasagem, essa abordagem, como eu disse, ela foi utilizada por conta de uma defasagem, né, na análise dos cadastros, que é o método direto que a gente utilizou. E aí a gente precisou, então, trazer outros elementos para que a gente, de fato, tivesse as informações da demanda hídrica. O método direto, a gente utilizou a planilha que foi encaminhada pelo próprio INEA de dados do CNAR, né, os dados extraídos do CNAR até dezembro de 2023, no qual a gente filtrou as informações de captação superficial, subterrânea e do lançamento de efluentes. Então, o que a gente percebe é que esse cadastro ele precisa passar por uma consistência de informações, e por não termos, como que eu posso dizer, uma análise avançada, né, ainda do INEC, necessitando dessas consolidações, a gente precisou adotar algumas premissas para seguir com essas informações. Então, a gente tentou, com esse estudo, conversando, um contato direto com a INEA, consolidar parte dessas informações, adotar algumas estratégias para que pudesse absorver essas informações e excluir alguns usuários com erros de transcrição, ausência de informações e inconsistências, para que então a gente tivesse o dado que pudesse ser utilizado. Outro ponto de uma limitação dessa base de dados que a gente notou foi a vazão inferior às vazões registradas pelos usuários para os setores. E, com isso, uma limitação que os usos cadastrados não necessariamente representariam o usuário, né? O universo dos usuários em si. Acho que um outro ponto que seria interessante falar é que a gente também levou em consideração não só os usuários que já estão outorgados, mas também os usuários que estão em análise para que a gente conseguisse chegar o mais próximo da realidade possível. De certa forma, a gente percebe que a maior parte do a finalidade, o uso, né, é feito por setor de termoelétrica, seja para captação e para lançamento, seguido de abastecimento público e indústria. Se a gente conseguir notar, quer dizer, a gente mal nota a irrigação, né? E a gente sabe que aqui tem áreas da nossa bacia que tem muito isso, tem muito esse uso, essa finalidade de uso. Entretanto, a gente não tem essa informação no cadastro do CNAR. E por isso a gente utilizou métodos indiretos para que a gente conseguisse chegar o mais próximo ainda dessa realidade para mensurar esses impactos. Seguindo com a caracterização das demandas, a gente também trouxe alguns estudos para caracterizar a atividade econômica desses segmentos que a gente conversou, que eu expus, né? Então, foi utilizado as contas econômicas ambientais da água, que são dados de 2018 a 2020, do IBGE, da ANA. Também foram utilizados o PIB e o valor adicionado bruto dos municípios que compõem, então, dado do IBGE. O VAB, né, que é o valor adicionado bruto, ele é uma diferença entre os valores dos produtos, né? Então, ele apresenta uma diferença entre os valores dos produtos e o custo dos insumos utilizados na produção. Então, foi uma forma que a gente tentou, que a gente utilizou como metodologia para conseguir mensurar a atividade econômica, né?
Também a gente utilizou as receitas dos estabelecimentos agropecuários e outras rendas dos produtores agropecuários do IBGE, que são dados do IBGE Sidra de 2019, se eu não me engano. Os indicadores, então, do SNIS, né, de econômicos, financeiros e administrativos, e o balanço das empresas no que se tratava de termoelétrica, no qual foi utilizado, então, informações da Norte Fluminense e da termoelétrica Termomacaé. Então, o que eu posso trazer para os senhores? A avaliação do impacto, né? Então, foram estruturados os cenários de arrecadação com base nos mecanismos da cobrança. Os mecanismos, a gente utilizou 2 mecanismos para níveis de comparação. Um que está em vigor ainda no Rio de Janeiro, que é utilizado aqui na nossa região hidrográfica, e o da Bacia do Rio Paraíba, né, do CEIVAP, que ele foi absorvido, né? Foi o que a empresa trouxe como uma proposição, devido à simplicidade do cálculo e a possibilidade de incorporar alguns coeficientes técnicos, o que viabilizaria, né, uma ponderação conforme o tipo de uso. Então, esses mecanismos, a gente levou em conta a demanda hídrica, que foi analisada e detalhada no estudo, o preço público unitário, e aí foi traçado cenários de arrecadações. Além disso, também foi absorvida a questão da renda dos setores usuários, as perspectivas de impactos futuros e, de fato, o impacto dos valores praticados na cobrança sobre os diferentes segmentos. Então, é importante levar em consideração 2 mecanismos e diferentes situações das demandas hídricas. Então, a gente absorveu 3 cenários, né? Um no qual os valores otorgados, que a gente tinha os valores otorgados até dezembro de 2023. No outro, além dos otorgados, absorvemos que também estavam em análise. E o terceiro, um cenário mais conservador, no qual a gente adotou a maior estimativa da demanda hídrica, seja pelo método direto ou indireto. E foi feita essa análise no estudo, né, trazendo essas ponderações. E a gente traz, então, o escalonamento do PPU baseado no preço à época atualmente praticado. Eu tenho até que corrigir, perdão, porque veio do estudo, né? O que era praticado à época, e o valor intermediário que foi encontrado entre o maior valor que era praticado à época, que era o valor do Ceará, de 15 centavos, e a gente pegou isso, então, trouxe esse escalonamento nesses 3 cenários e análise nesses 3 valores e análise nesses 3 valores. De forma geral, pode parecer um pouco confuso, mas a gente fez, então, a cenarização de 9 cenários para o mecanismo A e 9 cenários para o mecanismo B, trazendo os valores, né, e os tipos de demanda. Então, a demanda 1, que é essa que eu trouxe para vocês aqui, que são os valores otorgados até dezembro, a demanda 2 é o que tem análise e a 3 é o maior cenário. Então, se vocês conseguirem observar, a gente trouxe para os 3 valores para cada uma dessas demandas. Bom, vamos lá. Então, outro ponto que é bom, é muito importante para a gente trazer, e a gente precisou fazer isso com o apoio, né, da empresa e de um economista, as rendas dos valores, né, que a gente tinha os dados oficiais, e a gente precisou fazer uma correção monetária. E o abastecimento, então, a gente pegou do SNIS, e foi um fato trazido pelos usuários do GT Cobrança, a necessidade de validar essas informações com as concessionárias. A gente mandou ofício e tivemos alteração somente de um dos usuários, que foi lá o pessoal de Nova Friburgo, na concessionária de água de Nova Friburgo. O restante a gente pegou informações disponíveis online e, enfim, de fontes oficiais, como a aquicultura, o valor de venda dos produtos de aquicultura, da Cidra e IBGE, irrigação, o valor adicionado bruto a preços da agropecuária,
A termoelétrica, a gente absorveu, então, informações da renda líquida dos balanços patrimoniais, balanço das empresas de 2022, e na indústria também foi o VAG, preço corrente da indústria. Então, para todos eles, a gente fez utilizou, né, o IPCA para correção desses valores, para que deixasse todos compatíveis com o universo de 2023. Então, o impacto do setor, a gente pegou o valor cobrado ao setor, dividido pela renda do setor, multiplicada por sempre, a gente descobrir a porcentagem. E aí, a gente se depara com alguns cenários, esse, no caso, é o cenário atual, né? Para que, não sei se vocês conseguem ver minha setinha, mas aqui são todos cobrados no 6 centavos, aqui a 8 centavos e aqui a 15 centavos. E a gente observa um impacto maior, de fato, somente em 2 usuários, que são abastecimento público e aquicultura. E aí, os impactos, eles são maiores e medidos ao longo do tempo, ao longo dos cenários, na própria aquicultura, que são valores que superam, são valores muito elevados, né? E o que é importante falar é que o valor da aquicultura, ele já tem um limite, né? Que é um respeito à alíquota de 0,5% dos custos de produção, que é uma lei, a Lei 4.246, de 2023. Então, essa análise ela só reforça, né, a necessidade de estabelecer os limites na cobrança para a aquicultura, porque os usos dos recursos hídricos não traduzem na mesma proporção esses ganhos financeiros, né? Então, a gente percebe um maior impacto, de fato, na aquicultura. O que eu posso trazer? Aqui, de fato. E aí a gente percebe no mecanismo B, esse daqui é o mecanismo A, que é na forma atual da cobrança. No mecanismo B, que é do CEVAP, a gente consegue observar aqui o maior impacto que a gente nota é, de fato, nesse cenário de 15, o valor de 15 de 15 centavos, ele tem um impacto muito grande nessa aquicultura e também no abastecimento público. E nos dados mais minuciosos que a gente tem no estudo, a gente verifica que esse valor está elevado, principalmente devido ao município de Macaé. E outra questão envolvendo o nosso estudo, né? A gente tem, então, além do cenário atual que eu mostrei para vocês, a gente tem também uma cenarização, um horizonte de planejamento, né? De 5, 10 e 20 anos, e onde os mecanismos eles são constantes, os mecanismos não se alteram. A demanda, a gente absorveu as questões da evolução do consumo e da eficiência também do uso. E as rendas dos setores a gente também contemplou evolução da renda conforme as tendências de alguns estudos. E o preço público, ele só foi acompanhando a inflação, né, conforme as metas do Banco Central. Um ponto que é importante trazer, né, que foi contemplado no nosso estudo, foi a questão das mudanças climáticas, né? 2 documentos foram utilizados como base. O relatório do impacto da mudança climática nos recursos hídricos e o manual consultivo da ANA. O da mudanças climáticas é da ANA de 2024, ele traz uma avaliação dos impactos das mudanças no clima, das mudanças climáticas na disponibilidade hídrica. E lá eles apresentam alguns dados referentes a cenários hidrológicos futuros, obtidos, né, a partir de projeções climáticas dos MGCs. E aí a gente traz algumas informações, como, por exemplo,
40% a 60% dos cenários indicaram uma tendência a uma redução da disponibilidade hídrica superior a 5%. Então, essas cenarizações, essas informações disponíveis aqui, seja os cenários futuros de redução e do aumento da demanda hídrica, elas foram contempladas no nosso estudo. Em relação ao aumento da temperatura, também a diminuição da disponibilidade hídrica, também foi trazido e contemplado na nossa cenarização. Outro ponto que é muito importante trazer é que também foi previsto ao longo do tempo uma redução de consumos devido ao uso de novas tecnologias, principalmente nas termoelétricas, que é uma redução muito impactante, uma vez que o nosso maior usuário é o setor termoelétrico. Abastecimento também, a gente traz uma cenarização de 25%, uma redução de 25% até 2023. Irrigação também uma redução de 30%, e indústria de 15%. Então, só para trazer assim, né, de forma sintética, né? O abastecimento público, então, o consumo, o que a gente utilizou foi o manual de usos consultivos, assim como irrigação e indústria. É um resumo daquilo tudo que eu já vinha apresentando para vocês, então, o que a gente leva em conta? O consumo, a eficiência, também feito uma correção, então, desses valores, né, com base na inflação, em alguns casos, como abastecimento público, a média anual geométrica e a inflação. E aí, para que a gente consiga chegar, de novo, no impacto por setor. Aqui eu trago novamente um QR Code, se vocês quiserem pegar, que a gente traz aqui. É que eu não tive como colocar um de cada, que são 2 apêndices, para cada qual tem mais 2. São planilhas, que são planilhas que a gente pode fazer as simulações automatizadas, a gente pode inserir as informações lá, e também você consegue acesso a todos os produtos nossos do programa Cuba. E, novamente, com os horizontes nossos de planejamento, com todas as informações que já foram ali trazidas para os senhores, a gente nota um impacto notório somente no abastecimento público e na aquicultura. A aquicultura é o setor mais impactado, é algo que a gente já vem notando, mas como eu trouxe, a limitação dos valores já estipulados pelo órgão gestor, e o abastecimento, que tem a preocupação ali ainda de um ponto de atenção para que a gente evite repasses, né, desses valores para os usuários, para os... A gente fala usuários, fica confuso, né? Para as pessoas que fazem uso das concessionárias. Então, o mesmo cenário se encontra no mecanismo B, também se fosse utilizada outra fórmula, mas esses são os impactos maiores se a gente notar ao longo prazo nos setores de saneamento. Outra análise que foi feita, né, já em fase final, os custos previstos pelo nosso comitê, e como que ficaria, como que seria a sustentação do sistema a partir dos dados que a gente está computando, né, dos valores que foram estudados pelo PPU. Então, das despesas que a gente contemplou, então, do plano de recursos hídricos, programas e ações, os investimentos previstos pelo próprio PAP e a manutenção da entidade delegatária. Além disso, também foi necessária uma análise envolvendo a transposição do Rio Macabu, onde foi adotado os 20% que foi indicado pelo Paraíba do Sul. A arrecadação e os custos, então, a gente tem os valores, que eles são valores, se a gente observar, a arrecadação ao longo do tempo ela tem uma redução, que é aquilo que a gente estava falando, devido à eficiência do consumo. E se observar também, na prática, a arrecadação
ela é superior à observada na prática. O INEA, se eu não me engano, naquele ano nem atingiu a 3 milhões e a gente está falando de 6 milhões. Isso é devido à base de dados que foi utilizada, na qual ainda tem cadastros que não estão sendo cobrados pelo INEA, que na nossa análise a gente utilizou que estavam em análise ainda. Então, mas o que a gente observa aqui, que por mais de algumas pequenas alterações, a gente observa que, ao longo do tempo, os custos fixos eles vão se aumentando enquanto a arrecadação diminui, o que mostra a necessidade de uma busca de recursos, de fontes de recursos, para que a gente consiga manter sustentável o nosso sistema. De forma geral, o estudo ele traz, então, de forma conclusiva, né, a necessidade, um apontamento dessa necessidade do escalonamento do PPU, para que a gente consiga garantir a sustentabilidade desse sistema nosso. Também traz uma indicação da necessidade do aprimoramento da cobrança pelo lançamento de poluentes, né, verificar outras fontes de poluentes que possam ser cobradas, uma análise mais minuciosa dessa metodologia, além de uma revisão dos insignificantes, algo a ser avaliado se o valor determinado para que seja um uso insignificante não pode ser revisto, né? E, além disso, também trouxe uma proposição para abatimento na cobrança relacionada a boas práticas. Como eu trouxe aprimoramento da cobrança também, indicando uma possível análise, um estudo mais minucioso para verificar uma possibilidade de mudança metodológica para abarcar algumas condições que foram indicadas pelo estudo, além de uma análise mais rigorosa e sistemática dos setores que foram analisados e dos demais setores. Fernanda, Então, mas a Trina aqui. Pronto, acabou. Fernanda, volta aí, por favor, um slide. Vocês fizeram um estudo para aprimorar a cobrança pelo lançamento de poluentes, né? Está descrito aqui. A gente trouxe uma indicação que precisa ser mais detalhada. A gente fez uma revisão de alguns locais que fazem já isso, mas a gente não chegou a detalhar nesse ponto. Algum que vocês tenham relacionado, algum estudo, alguma experiência de lançamento em água salobra ou salina? Eu falo isso, estou na região hidrográfica da Baía de Guanabara, né, como grande parte dos comitês aqui enfrenta, né, lançamento nas nossas lagoas, zona costeira, e os emissários submarinos. A gente está avançando de alguma forma? Você tem alguma experiência que você tenha detectado nesse sentido? Agora, se eu não me recordo, tem algumas experiências internacionais nesse sentido. Se eu não me engano, Portugal tem um indicativo, acho que seria nesse sentido. Eu teria que verificar aqui, porque de cabeça eu não me recordo, mas eu acho que foi Portugal. Mas foi lá no início, nessa revisão que a gente fez da literatura. Eu falei dos panoramas internacionais. Tem WhatsApp, né? Se você tiver alguma coisa, você me manda e eu me compartilho, claro, né, por e-mail com os demais. Tá bem, querida? Agradeço. Então, vamos abrir para as perguntas, né? Gente, mãozinha levantada aí para fazer pergunta para a Fernanda. Pelo chat, alguém mandou perguntas. Fernanda, a gente acompanhou o debate junto com Macaé, né? A gente estava imaginando dos estudos, tá? Eu sei que vocês fizeram um estudo primoroso, elogiado, tá? Que ótimo, não, realmente. A gente vai beber esta fonte, apesar de ser outra região. Já, ela disponibilizou. O título está no nosso WhatsApp. Tá, vamos colocar como encaminhamento, Fátima, enviar por e-mail esse link, porque eu até tentei abrir o link aqui e não conseguia, tá? Aí eu pedi para
tinha pedido para a Marinês, né, Marinês, botar o link lá no nosso WhatsApp, mas a gente envia por e-mail para todos Foi. junto. Eu acho que por Marinês. e-mail fica melhor, né? Por e-mail Melhor, fica né, amor? Tá. É. E a gente também Acho que combinou de fazer um clipe da apresentação, como a gente fez um clipe da apresentação da FUNASA, tá? A gente manda também por e-mail. Maravilha. Como E encaminhamento. espero que vocês tenham, né, apreciado a robustez desse estudo que a gente fez, e em função desse estudo é que a gente sugeriu participativamente em oficina o escalonamento do aumento dos valores do PPU, né? Então, o resultado final que foi levado ao Conselho Estadual é uma compilação participativa de tudo isso, de toda essa parte técnica, né? Fica evidente aí por que a gente decidiu não escalonar o setor de saneamento, tendo em vista que ele é um setor que apresenta um alto impacto, né? Não é o mais alto é a aquicultura, mas ele apresenta um impacto um tanto ou quanto significativo relacionado aos cenários de aumento da cobrança, e a Fernanda também falou da questão do repasse ao consumidor, né? Então, por isso, a gente optou por não escalonar, né? Isso foi debatido em oficina, todos esses valores, em não escalonar e manter fixo naquele valor intermediário, que foi mostrado 0,0865, o valor do aumento do nosso PPU. E também fica evidente que a gente só sustenta os projetos e as ações do comitê, né, de bacia da RH8 com esse aumento escalonado, porque a previsão é de que a cobrança, os valores arrecadados diminuam ao longo dos anos, devido aí às ações de otimização do uso da água por parte dos nossos usuários. Então, é só fazendo essa síntese final, agradecendo aí a Fernanda, agradecendo a vocês todos a oportunidade. Isso volta a ser debatido no Conselho Estadual em junho, e a gente continua internamente no nosso GT Cobrança os debates de atualização dos dados dos balanços das termoelétricas, que são dados de 2022, e a gente está buscando que eles apresentem os dados mais recentes, tá? Para que a gente possa atualizar. Oi? Quem é que está? Siqueira. Então é isso, gente. Obrigada. Siqueira, tá. Tá, querida, obrigada. Tem alguém com a mão levantada? Siqueira, pode falar. Oi, é João Gomes aqui. Eu estou com a câmera desligada porque estou com um local muito ruim aqui de coisa. Desculpem. João Gomes aqui do Baixo Paraíba. Adriano, você falou do encaminhamento. Eu não entendi qual é o... Boa tarde a todos, em primeiro lugar, né? Eu não entendi o encaminhamento. Você pode repetir, por favor? Qual o encaminhamento a respeito da pauta? João, eu até queria resgatar, João, que corroborando com a fala de Marinês, né? Não tem que agradecer, Marinês, porque isso foi uma demanda nossa, foi um pedido. Nós é que agradecemos ao médico, Macaé, que não se recorda. Esse ponto de pauta que a gente está devendo, né, Fátima? Há algum tempo naquela nossa lista, que a gente não começou a reunião hoje com a nossa lista do status dos encaminhamentos, Marinês. Essa apresentação aqui, na verdade, João, é um compromisso nosso do Fórum Fluminense de Comitês de Bacia, de propor a todos os comitês, né, uma revisão de suas PPUs, né? Piabanha, a gente sabe que vocês... eu acho que esqueci quem aqui do Piabanha tinha reclamado dessa colocação, da forma como ficou colocado. Foi a Rafaela, né? Que não é que a gente vá uniformizar, né? Cada região hidrográfica tem a liberdade de deliberar conforme a sua realidade para cobrança e para definição, né, dos PPUs, mas a gente sugere como provocação, tá, João? Então, só recapitulando o encaminhamento, é o seguinte: que o Fórum Fluminense se compromete a incentivar que todos os comitês se debrucem sobre o tema da cobrança, que nos é muito caro, né? Sem o qual a engrenagem ela não
ela não entrega o que a gente espera que ela entregue. E, nesse sentido, João, o encaminhamento hoje é enviar para todos os comitês esse estudo maravilhoso elaborado pelo Macaé. Parabéns ao Macaé, todos nós usamos a experiência do Macaé como uma inspiração para todos nós, né? Foi, né, a delícia e a dor de ser Macaé, né, Marinês? A gente acompanhou o processo, não é um processo fácil, é um processo que a gente aprende muito com ele. Então, eu participei e aprendi muito com ele, né, Marinês? E que a gente tinha se comprometido, João, como Fórum Fluminense, só resgatando aqui qual é a nossa missão aqui nesse ponto de pauta. A enviar essa informação produzida no âmbito desse processo do Macaé para todos, para que a gente possa fazer uso dele, quem sabe, né? Nas nossas regiões hidrográficas. Infelizmente, grande parte da informação ela tem relação muito próxima ao território, a gente não vai poder fazer um corta-cola, né, claro, mas todo estudo, né, como a Fernanda tinha falado aqui, João, que ela detectou aí uma experiência de cobrança pelo lançamento, ela falou que foi Portugal, né, Lisboa, de efluentes no mar, por exemplo, né? Para mim, região hidrográfica da Baía de Guanabara nos interessa muito essa experiência, a gente quer avançar nessa pauta, tá? Então, é nesse sentido, João, nosso compromisso é enviar a informação produzida no âmbito do Macaé, esse link que vai ser gerado com o vídeo da apresentação da Fernanda, tá, Fernanda? A gente te pediu autorização, né, para fazer essa distribuição da informação que você prestou hoje aqui para a gente, com o link do estudo, tá? Para cada um no seu quintal promover a possibilidade de ampliar o debate sobre a cobrança que está sendo, que no Baía de Guanabara, por exemplo, eu estou na CETIG, a gente vai tentar fazer isso esse ano, tá, Marinês? Ô, Adriana, eu posso fazer uma contribuição à deliberação? Claro, por favor. Então, eu agora entendi, a deliberação é repassar para todos esse estudo, muito importante. Agora eu peço que, para subsidiar as ações dos outros comitês todos a atualizarem os seus recursos da cobrança, o BAC nunca fez isso. No caso, eu gostaria de ter informação de todos, qual o valor da cobrança de cada comitê. Seria interessante o fórum passar isso, não só do Macaé, atualizou para tanto. Os outros comitês, quem cobra Guanduba, de Guanabara, Lago São João, não sei o que e tal, para qual valor cada um paga, para a gente ter uma noção nós que somos de menor arrecadação, se a gente o quanto a gente está defasado desse processo. Eu acho que isso é um fator de convencimento da hora da gente discutir aqui. Só isso que eu peço, incluir que a informação também do PPU dos outros comitês venha junto desse documento. Tá bem, João. Só lembrando, João, que a gente fez uma oficina sobre esse tema e foi produzido, tá? No final da oficina, a gente só repita, tá, Fátima? O final daquela oficina que a gente fez de sustentabilidade, esse era o conteúdo final que foi enviado para todos, mas a gente envia de novo, tá? No final daquela oficina, João, de um dia inteiro, que foi Verinha que organizou, vocês estão lembrados? A gente fez lá no âmbito do... um pouco mais... Desculpa, eu não estava lembrado. Foi falha minha. Mas super relevante, a gente reproduz aquela informação toda que foi... também está no site do Enem. Mas a gente manda, vamos chegar bonitinho. Sintetizada a partir daquela oficina. E aí a gente ficou, João, daquela oficina com essa demanda aqui de uma apresentação quando terminado o processo de Macaé, que agora está terminado, e a gente, então, está recebendo. Acompanhamos o processo de Macaé, né, e eu, particularmente, estava nas reuniões, então, assim, a experiência de você acompanhar um debate sobre o aumento dos valores de PPU é interessante, porque a gente sabe a dificuldade que é a gente avançar nessa pauta, né? Então, a experiência dos comitês ela é muito importante. Tá? E por isso agradecemos Macaé pela liderança aí nesse debate que nos é uma inspiração. Né? Tá bem? Fechou, João? Ok, Adriana, é exatamente isso. Eu não lembrava dessa oficina. Perfeito, só a informação para a gente
digerir isso aqui dentro, que vai dar confusão. Então, quanto mais informação... Pois é, João, quem acompanhou lá o projeto de Macaé sabe que dá confusão mesmo. Mas aí, a gente não veio ao mundo só para tomar chá da tarde, né? A gente veio ao mundo para muitas e boas lutas. Então tá, fechamos esse ponto de pauta, podemos passar então para o próximo. Agradecemos Fernanda, agradecemos a equipe toda aí da Fernanda e de Macaé por essa inspiração para os nossos trabalhos e passamos então para o próximo ponto de pauta.